Demorou, mas chegou. Quem espera sempre alcança, como diria algum poeta desses aí. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Aqui, como bom brasileiro, a gente adora uma burocracia. Então, para o programa ir para o ar, precisa obedecer uma série de pré-requisitos. E este, enfim, conseguiu ser gravado. Porque é pedido desde o primeiro Polêmicas Vazias que as pessoas clamam pelo duelo entre Gerrard e Lampard. Lampard e Gerrard. Que belíssima pronúncia, não? Dois ícones do futebol inglês do século XXI, apesar de ambos terem começado suas carreiras no século XX, ou seja, ainda nos anos 90. Porém, a consolidação dos dois para o futebol mundial veio nos anos 2000 e 2010. Lembrando que Gerrard e Lampard já estão devidamente aposentados e por isso falamos agora com muito mais propriedade sobre as duas grandiosas histórias já construídas. Mas aqui a gente não vai ficar jogando louros nos dois, porque enfim a gente sabe do gigantismo que cada um teve para o seu clube e que os dois tiveram para o futebol inglês, para a Premier League. O que importa aqui é saber quem foi melhor, quem era mais jogador de futebol dos dois. E sim, os dois são muito bons, mas o Polêmicas Vazias é como um Highlander, só resta um. Muito canastrão, né? E antes de qualquer coisa, se inscreva na porra do canal do Esporte Interativo. Eu sempre sou lembrado aqui pela minha chefia de que no início do vídeo já tem que chamar a audiência, aproveitar que vocês ainda estão aí. Se inscreva e mais que isso, aperte no sininho que é para receber notificação. Tocar no sininho é de graça e é útil, porque toda vez que a gente produz conteúdo novo, o YouTube dá um jeito de lhe avisar. Então você não tem nem o trabalho de procurar um vídeo novo do VS Ranking, um vídeo novo do Polêmicas Vazias ou de qualquer outro conteúdo produzido pelo nosso queridíssimo YouTube, ok? E antes de seguir na polêmica, vamos na aleatória, que foi dica de algum internauta no vídeo da semana passada sobre Luiz Felipe Scolari e Roger Machado. A pergunta é: gramado natural ou grama sintética? O que é melhor? Eu diria que inclusive esse é fácil, mas como tinha muito like lá, eu fui populista e aceitei a sugestão. Voltando a falar de Lampard e Gerrard, a gente tá falando de dois caras que foram extremamente vencedores nos seus clubes. O Lampard, inclusive, sendo ícone e referência da grande geração da história do Chelsea, né? O Chelsea mais vencedor da sua história, o Chelsea rico, o Chelsea popular, o Chelsea mundialmente famoso, teve o Lampard como uma das suas referências. O Gerrard foi uma referência do Liverpool, ganhou muita coisa no Liverpool, porém o Liverpool teve times melhores e mais vencedores antes disso. O Gerrard participou de uma grande reconstrução, na verdade, porque nos anos 90 e início dos anos 2000, o Liverpool experimentou tempos muito complicados e o Gerrard participou de uma reconstrução que ainda não é absoluta porque o Liverpool ainda não ganhou uma Premier League. Portanto, o campeonato inglês, depois que se tornou o maior do mundo, o Liverpool ainda não tocou nesta taça, coisa que o Chelsea com o Lampard fez 3 vezes, diga-se de passagem. Portanto, já deu para perceber que em alguns números o Lampard vai levar uma ampla vantagem, por exemplo, na representatividade para o seu time. E se a gente for colocar no pau a pau estatísticas, gols, assistências, títulos e premiações, eu antecipo logo que o Lampard vai levar com alguma folga. E aí você, chato, que pediu o vídeo, deve estar questionando: poxa, mas que injusto o Bruno comparar gols e assistências de jogadores que nem jogavam na mesma função ou que nem atuavam na mesma posição. Mentira, eram jogadores muito parecidos. E se você pediu, agora aguenta. Tá aqui o mapa. Não é um mapa de calor, nem é um mapa de ação, mas na verdade é uma grande fotografia de onde mais vezes atuaram Lampard e Gerrard ao longo da carreira. Essa fotografia é tirada no site Transfer Market, a gente usa aqui várias vezes, né? Inclusive, traremos dados coletados no Transfer Market que, apesar de ser especialista em transferência, em falar de valor de mercado dos jogadores, a verdade é que o Transfer Market faz um acompanhamento muito preciso dos números dos jogadores ao redor do mundo e nas principais competições. E aqui mostra onde Lampard e Gerrard atuaram ao longo da carreira e dá pra ver que o posicionamento preferido de ambos era meio-campista central, que é a bolinha maior ali exatamente no meio-campo. O Gerrard, em vários momentos da carreira, atuou como meia defensivo também, ou seja, mais recuado que o Lampard,
atuando às vezes como um primeiro homem, como um segundo homem. O Lampard atuou em vários momentos da carreira como meia ofensivo, coisa que o Gerrard não fez. Apesar de pisar muito na área, de ter muitos gols, o Gerrard não tinha esta função primordial, que era de ser o último homem atrás da linha de atacantes. Ele tinha uma liberdade no meio-campo, mas atuava em vários momentos como o meia central, coisa que em boa parte da carreira também fez o Lampard. Por isso que eles são jogadores comparáveis, porque são jogadores muito parecidos, de fazer o jogo circular, de irem de área a área, só que com mais frequência o Lampard do que o Gerrard. São exímios chutadores de fora da área, são grandes passadores de média, curta e longa distância, além de serem caras da mesma geração. Mas lembrando, algo que eu tinha a impressão, mas não é a informação, o Lampard é mais velho que o Gerrard, 2 anos inclusive. E nesta carreira que iniciou antes da carreira do Gerrard, o Lampard começou no West Ham, que tinha como auxiliar técnico o pai dele. E durante muito tempo, o Lampard foi cornetado, foi questionado, porque ele não tinha um rendimento explosivo. Era um jogador que participava, mas muitas vezes era secundário, não era a estrela do West Ham, apesar de, antes de sair para o Chelsea, ter tido alguns momentos interessantes e começou ali a calar os críticos, que de fato só reconheceram o valor do Lampard quando ele se transferiu para o Chelsea e se transformou ao longo das temporadas em um dos principais jogadores de uma geração vitoriosa, rica e mundialmente conhecida. O Gerrard fez a carreira basicamente inteira no Liverpool, então ele está na mesma prateleira ali de jogadores como o Totti, aqui no Brasil como o Rogério Ceni, como o Pelé, que são jogadores de um clube só. Aí você vai lembrar, poxa, mas o Gerrard saiu, depois foi jogar nos Estados Unidos, como o Pelé também, mas enfim, a gente desconsidera, como desconsidera, por exemplo, esse último momento, esse último ato na carreira do Iniesta, jogando no Japão, e o último ato da carreira do Xavi, que foi jogar no Catar. No alto nível, eles foram jogadores de um clube só. E isso faz muitas vezes a disputa, a percepção dessa disputa ser mais igual do que realmente ela parece ser. Porque todo mundo queria ter um Gerrard no seu time. Todo mundo quer ter um jogador com esse nível de identificação. Você olhava pro Gerrard, torcedor do Liverpool, se identificava ali. Um cara que sempre se emocionou todas as vezes que o episódio de Hillsborough foi lembrado. E para quem não sabe, este episódio foi aquele onde 96 torcedores do Liverpool acabaram mortos numa confusão enorme antes da bola rolar. Inclusive, o primo do Gerrard estava entre os 96 torcedores mortos. Portanto, todo o aniversário da tragédia, lembrado com muito respeito pelo Liverpool, o Gerrard era uma das figuras centrais. Todo mundo gostaria de ter um Gerrard no seu time, porque eu acho que ele representa a qualidade com a entrega, com a dedicação. É o torcedor que realiza o sonho de jogar no seu clube de coração, ser capitão desse time, ser campeão por este time. Por isso, o Gerrard está ali com um roteiro que é muito romântico e que causa muita empatia com todo mundo. Então as pessoas às vezes tendem a confundir o personagem com o jogador. O personagem Gerrard talvez seja até maior que o personagem Lampard. Por mais que a gente esteja falando aqui de 2 caras discretos, caras extremamente profissionais, muito dedicados, foram referências técnicas e referências mentais dos seus clubes, jogaram juntos na seleção inglesa e ganharam menos do que poderiam, né? Na verdade, não ganharam nada pela seleção inglesa, uma geração que era riquíssima de talento. Mas vamos aos números. Gerrard, ao longo da carreira, teve 25 premiações individuais. É um número, para a posição, até relevante. E entre esses prêmios aqui, 2 vezes o jogador inglês do ano, 2007 e 2012. E em 2005 foi eleito o melhor jogador de clubes pela UEFA. Num ano, inclusive, em que o Liverpool ganhou a Liga dos Campeões naquela virada épica diante do Milan, em que ele, Gerrard, foi eleito o melhor jogador daquela final. Uma final para nunca se esquecer. O Liverpool chegou a estar perdendo por 3-0, acredite. No total, o Gerrard ganhou 11 títulos pelo Liverpool e disparadamente a grande temporada foi 2000-2001. Naquela temporada, o Liverpool ganhou 5 troféus, incluindo aí Copa da UEFA, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Supercopa da Europa e Supercopa da Inglaterra. Porém, a principal peça daquele time não foi o Gerrard, foi Michael Owen, que inclusive concorreu
ao prêmio de melhor do mundo à época e também concorreu ao prêmio Bola de Ouro. Ele foi a grande figura daquela equipe. E quando eu falei que todo torcedor gostaria de ter um Gerrard no seu time, que está ali na mesma prateleira de identificação, né, com o Totti e outras figuras de um clube só, o Gerrard chegou a recusar um convite de Alex Ferguson para treinar e de repente assinar com o Manchester United. São os grandes rivais da Inglaterra e o Gerrard negou justamente por respeito e por ter o sonho de jogar e ganhar coisas no seu clube de coração, o Liverpool. E a história deu certo. E o Lampard? O Lampard ganhou 32 prêmios individuais, né? Bem mais que o Gerrard. Entre esses prêmios, melhor meia da UEFA em 2008, jogador inglês do ano, assim como o Gerrard foi eleito 2 vezes seguidas, 2004 e 2005, melhor jogador do campeonato inglês 2 vezes seguidas, melhor jogador da Copa da Inglaterra, melhor jogador da Copa da Liga Inglesa e aqui talvez o grande diferencial. O Lampard, numa temporada que foi marcante para o Gerrard, Lampard, ficou com o prêmio de segundo melhor jogador do mundo, que foi em 2005. O prêmio ganho pelo Ronaldinho, numa temporada em que o Gerrard ganhou a Liga dos Campeões, mas o Lampard beliscou a segunda colocação do prêmio da FIFA. O Gerrard nem apareceu entre os 3 naquela temporada. Quem ficou em terceiro lugar para a FIFA foi Samuel Eto'o. Na Bola de Ouro, que ainda era separada da FIFA naquela época, o prêmio era outro, o Lampard ficou em segundo também. E aí o Gerrard ficou em terceiro lugar. Mas aí é emblemático porque na grande temporada da vida do Liverpool, com os 5 títulos, o grande destaque foi Michael Owen. Numa temporada muito emblemática em que o time volta a ganhar a Liga dos Campeões 2005, o grande destaque inglês daquele ano foi o Lampard. Portanto, a gente mostra que em vários momentos o Gerrard não foi o protagonista que se imaginava, apesar de ser um líder altamente carismático, um cara que talvez representasse mais o seu torcedor, ou demonstrasse mais sangue no olho, ou desse a sensação de ter um pouco mais de entrega. Porém, em termos de protagonismo, de ferramentas, de regularidade, de entrega, de poder de decisão, acho que a comparação com o Lampard não existe. O Lampard foi mais decisivo, foi mais regular, jogou em alto nível mais vezes e o seu ápice é bem maior que o do Gerrard, tanto que ficou em segundo lugar no prêmio da FIFA para melhor do mundo. E olha que depois de 2005 o Lampard teve outras temporadas bem boas, como 2009, por exemplo. Mas aí vamos botar isso em números para a gente ter uma ideia da diferença de ambos. O Lampard poderia fazer o que o Gerrard fazia e em alguns momentos até fez. Na seleção inglesa, por exemplo, o Lampard recuava um pouco mais e encostava em vários momentos até no Gerrard. Agora, o Gerrard fazer o que o Lampard fez, a quantidade de gols, a quantidade de assistências, para mim já era mais difícil. Tanto que o Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea, com mais de 200 gols, diga-se de passagem. O Gerrard fez 190 gols na carreira, e aí contando passagens por clubes, ok? E deu 132 assistências. Lembrando que o Gerrard, 2 anos mais novo, jogou menos que o Lampard ao longo da carreira. Você tem aí quase 100 jogos a menos. E o Lampard? O Lampard fez 257 gols na carreira e deu 178 assistências, ou seja, fez mais gols e deu mais passes para gols. E aí, gols decisivos. O Gerrard, ao longo da carreira, fez 61 gols decisivos, que é o que os sites gringos chamam de Game Winning Goal. E o que é o Game Winning Goal no futebol? A convenção. É o gol que abre placar para uma vitória, ou que decreta a vitória, correto? E o Gerrard teve 61 gols decisivos, enquanto o Lampard fez 80 gols decisivos, incluindo um gol em final de Liga dos Campeões, numa final em que o Chelsea perde, né? Porque o Chelsea chegou a 2 finais de Liga dos Campeões, uma perdeu nos pênaltis para o United, a outra ganhou nos pênaltis do Bayern de Munique. Na que perdeu nos pênaltis, o gol é de Frank Lampard. No total, o Lampard se envolveu em 113 gols a mais na carreira do que o Gerrard. Ou seja, se a gente pegar e colocar na conta quantos pontos o Chelsea não deve a Frank Lampard. Na seleção tem uma leve vantagem para o Gerrard. No total, o Gerrard se envolveu em 44 gols contra 40 do Frank Lampard. Para esmiuçar, o Lampard fez 29 gols e deu 11 assistências. O Gerrard fez 21 gols e deu 23 assistências. Então a gente tem na seleção um Gerrard que foi mais assistente, que deu mais passes para gol, e um Lampard que fez mais gol. Só que se a gente somar os dois, vai dar uma leve vantagem para o Gerrard, e os dois, inclusive, apesar de não terem ganho títulos e não terem sido tão vitoriosos com a seleção, eles até encabeçam aqui o nosso Opiniões. Vinhetinha.
Porque muita gente, olhando para o retrospecto daquela geração e que tinha os dois como referência no meio, né, em alguns momentos até com o Beckham ali, por exemplo, dizia o seguinte, que não, eles não podem jogar juntos. Que lembremos, foi algo que foi dito lá atrás, até o surgimento do Barcelona do Guardiola, sobre Xavi e Iniesta. Então tem duas opiniões aqui. Primeiro que você não pode falar que Gerrard e Lampard se equivalem ao Xavi e Iniesta ingleses. Não tem como. Primeiro porque Xavi e Iniesta mudaram a maneira do futebol mundial se comportar. Segundo que eles ganharam tudo com a seleção espanhola. Eles representam uma mudança de paradigma com troféus. Portanto, a representatividade de Gerrard e Lampard é uma, a de Xavi e Iniesta é outra completamente diferente. A outra é dizer que eles não podem jogar juntos. Isso não é verdade e os números comprovam isso. Com eles em campo, a Inglaterra ganhou 63% dos seus jogos, ou seja, bem mais que a metade. Sem eles, a Inglaterra ganhou só 51% dos jogos, portanto, basicamente a metade. Então, tá comprovado que sim, eles podiam jogar juntos. Talvez eles não pudessem ser campeões juntos. Talvez a Inglaterra não fosse esta dupla o grande problema. Passaram vários treinadores que fizeram algumas bobagens e perderam uma geração, talvez a mais talentosa da Inglaterra nos últimos tempos, não a mais competitiva. E por falar em Inglaterra, é de lá que vem a nossa dica cultural, um clássico da literatura futebolística chamado Febre de Bola, do Nick Hornby, um livro publicado em 1992, aqui no Brasil sai pela Companhia das Letras. É quase que uma autobiografia do autor que conta a sua relação íntima com o futebol, especificamente com o Arsenal. Só que todo mundo vai se sentir representado porque mostra como o clube, como o Arsenal foi permeando a vida do Nick Hornby, a relação dele com o pai, a relação dele com frustração, com felicidade, com realizações, com perdas, com ganhos. Enfim, é uma história que conta a vida de um torcedor do Arsenal num período que o Arsenal não era esse time estético que jogava pra frente, que priorizava o jogo bonito, e numa época em que o futebol inglês não tinha toda a grife que tem hoje. Vale muito a pena. Inclusive, esta capinha que a gente tá vendo aqui já é da edição mais recente, moderninha, para atrair a galera mais jovem. O livro que eu tenho em casa é uma capa mais acinzentada, um pouquinho mais velha, mas enfim, o que importa é o que tem dentro, né? Não é a capa. Então é isso. Frank Lampard foi melhor que Steven Gerrard, apesar dos dois terem sido absolutamente gigantescos. E, inclusive, em determinado momento da carreira, o Gerrard valeu mais para o mercado do que o Lampard. Aos 29 anos, o Gerrard chegou a valer 50 milhões de euros. Uma bagatela que o Lampard nunca valeu. Só que o Lampard atingiu seu auge em termos de valor de mercado aos 31 anos, quando ele valeu 45 milhões de euros. Nessa época, com os mesmos 31 anos, o Gerrard só valia 30 milhões de euros. E aí tem que voltar ao momento em que o Gerrard valeu os 50 milhões de euros, porque com 50 milhões de euros ele tinha 29 anos. Quando o Lampard tinha 29 anos, ele valeu 38 milhões de euros. Então assim, na média, no mercado, os grandes momentos dos dois, o Lampard acabou valendo mais, em média, do que o Gerrard, apesar do pico desse gráfico ser do Gerrard valendo 50 milhões de euros. Mas lembrando, ninguém conseguiu tirar o Gerrard do Liverpool e ninguém tirou o Lampard do Chelsea no momento em que eles queriam estar ali, né, em que queriam competir. Quando eles decidiram largar os seus clubes, aí sim foram negociados. O Lampard, inclusive, chegou a jogar no City antes de se mudar para os Estados Unidos, marcou gol até em cima do Chelsea, obviamente não comemorou. Então o Lampard levou vantagem pelos números, levou vantagem nos títulos, levou vantagem nos prêmios individuais, levou vantagem nas ferramentas. Por isso essa disputa gigantesca foi vencida por Frank Lampard. Se você concordou, ótimo. Se não concordou, paciência, você comenta, dá seus argumentos aí, ou grava um vídeo seu, cria o seu canal, fica à vontade, o YouTube tá aí, é só ter uma conta do Gmail. E a nossa polêmica aleatória, em grama sintética ou grama natural? Eu passo longe de ser saudosista, quem acompanha Polêmicas Vazias sabe. A grama sintética vem resolvendo vários problemas em regiões que são hostis, complicadas por conta do clima, muitas vezes é mais barato manter uma grama sintética. Eu entendo a utilidade, é um gramado que está sempre perfeito, a bola corre mais rápido, o jogo fica diferente, porém o futebol é na grama natural. Um gramado de grama natural bem cuidado é absolutamente incomparável, isso sem contar que, na média, né, eu não estou falando
falando do altíssimo patamar desses gramados sintéticos hoje cheios de tecnologia, mas na média o impacto no joelho, nas articulações é muito maior num gramado sintético, né? Então você tem ali, pelo menos eu que tenho problema na coluna e problema no joelho, a grama sintética, que é onde eu jogo semanalmente, 2 a 3 vezes por semana, me castiga demais. Se tivesse mais gramados no Rio de Janeiro, eu agradeceria. Gramados bem conservados, né? Também porque não adianta ser aquele gramado migué com mais terra que gramado e que vai estrepar as articulações da mesma maneira. Mas o futebol nasceu na grama e lá tem que continuar. E o Polêmicas Vazias fica por aqui, reforçando o convite do início do vídeo. Quem não viu lá no começo, vê agora, se inscreve, toca o sininho e comente à vontade, compartilhe nossas ideias, deixa aquele like maroto que é de graça. Quanto mais like, mais o vídeo é entendido como algo relevante. Quanto mais relevante, mais ele é visto. Quanto mais ele é visto, mais ele é relevante e fica nessa aí para sempre, em looping. E obviamente nos comentários deixem sugestões de tema. Volta e meia a gente vai lá e aceita alguma sugestão. Tem que ser boa e não tem que ser repetida. Para não ser repetida, você vê todos os Polêmicas Vazias até hoje, para não perder tempo dando uma sugestão que eu já fiz, né? Vamos ser inteligentes.